É o engano que impõe as regras rígidas, como abstinência de alimentos, observância de dias específicos, práticas religiosas de mortificação do corpo, como formas de alcançar uma maior espiritualidade. A graça de Deus, o sacrifício de Deus, a obra de Jesus Cristo não é suficiente para a sua salvação e para a sua santificação e para o seu crescimento. Você precisa se tornar uma pessoa legalista. Portanto, não permitam que ninguém julgue, condene vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Vocês conseguem perceber a religiosidade por trás do legalismo? Ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Todo aquele ritual judaico, toda aquela legislação cerimonial do Velho Testamento, que Jesus veio e disse: eu sou o cumprimento da lei, eu sou a nova aliança. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o legalismo diz: não, você tem que continuar ajudando, cooperando com Deus na sua santificação, na sua salvação. Você tem que guardar dias especiais, você tem que participar de cerimônias, você tem que tomar cuidado com o que você bebe, com o que você come, porque essas coisas podem atrapalhar na sua santidade, no seu crescimento. E a verdade é a seguinte: a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, a obra que Ele fez, ela é suficiente para trazer salvação, libertação, santificação. Nós não precisamos viver uma vida de regramento religioso para que isso nos ajude de alguma forma a conseguir alguma coisa de aprovação a mais diante de Deus. O problema também é o lugar em que as coisas são colocadas na vida cristã por nós, diferentemente da maneira como Deus coloca e ordena as coisas, a realidade. Por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9, 10, Paulo fala que nós somos salvos pela graça. É pela graça, mediante a fé. É de obras? Não é por obras, não tem a ver com o meu mérito, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o meu desempenho, a minha performance como pessoa, não tem a ver. Mas ele diz: pois nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando eu exercito a piedade, eu dou o dízimo, eu dou uma oferta, eu ajudo o pobre, eu ensino na escola dominical, eu faço alguma coisa como expressão da gratidão a Deus por ter me amado, por ter me chamado, por ter tido misericórdia de mim, me amado em Cristo Jesus, é uma coisa. Agora, quando eu acredito que o meu desempenho, de alguma maneira, a minha bondade, o meu jeito de agir correto, a minha observância das leis cerimoniais, vai fazer com que eu tenha algum mérito diante de Deus, é um engano teológico, é uma heresia, que deturpa a nossa fé, nos afasta da verdade, adoece a nossa alma, tira a nossa alegria da salvação. Achei. Misticismo. Esse também é um problema que não afeta quase ninguém, mas eu vou insistir, vou ler, não tem. No movimento evangélico não tem misticismo. Não tem. Não tem o engano centrado na adoração de anjos, visões e experiências sobrenaturais, que desviam o crente da simplicidade do Evangelho e da centralidade de Cristo. Não tem. Por isso que Paulo escreveu assim, não permitam que ninguém que tenha prazer no quê? Numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Impeça que vocês continuem a caminhada cristã até o final dela. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Que Paulo está falando, olha, que a obra de Deus é suficiente, a plenitude de Cristo, a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo é mais do que suficiente, a redundância de propósito,
para a minha salvação, para a minha santificação, para o meu crescimento, para a minha liberdade espiritual. Eu não preciso de alguém benzendo essa água. Eu preciso dela porque seca a boca. Mas eu não preciso daquela coisa mística de que existe um poder sobrenatural nessa água, porque um homem de Deus a ungiu. Num ambiente de culto, porque aqui os anjos se fazem presente, Deus, e aí eu começo a olhar e o anjo passa para lá, o anjo passa para cá, e aí eu vou e sabe, falo assim, eu vi, você viu, irmã? Não, mas então, é porque você ainda está num patamar abaixo, mas há de ver um dia, mas eu vi. Deus falou com você? Então, comigo ele falou, comigo ele já revelou tudo, já está tudo revelado, seu RG, seu CPF, tudo, com quem você vai casar, cara, isso é misticismo. Tem culto de igrejas, eu assisto, eu não sei porque eu faço isso, porque faz um mal para o coração. Eu assisto uns cortes, uns vídeos do que está acontecendo nas igrejas. Meu misericórdia. Eu não sei se é culto evangélico, se é trabalho de centro de umbanda, lá aquelas coisas. Eu não sei o que é uma mistura de misticismo e um desejo assim de mistério. Ele é o homem de Deus, ele é um homem de mistério. Eu só escuto isso lá nessas pregações. Ele vai nos trazer um mistério, e é um mistério, sabe, é um misticismo, é aquela coisa que a gente traz da vida antiga, sabe, de acreditar que se você pendurar alguma coisa aqui no pescoço, aquilo te protege. É relíquia, né? Minha mãe colocava no meu pescoço quando era criança, né? Chamava relíquia, algumas coisas assim. Leva na benzedeira, pastor, ela benze um papelzinho, uma oração, enrola, coloca no pescoço e protege, né? Sai isso aqui depois, entendeu? Sai isso aqui, não protege muito. Mas é o misticismo. Paulo fala, cuidado. Deixa eu ver se eu acerto agora. E por último, o ascetismo. Parece difícil, mas não é. Já viu aquela coisa de você agredir o corpo, de você orar sobre milho, pedra, de você se agredir, se esfolar fisicamente, é você causar um mal, afligir o seu corpo, porque aquilo faz com que você mostre a sua devoção a Deus, o quanto você leva Deus a sério, o quanto você quer viver uma vida cristã autêntica e de alguma forma Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, mais santa, mais pura, mais... Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, sabe, jejuns extremos. Pegar uma cruz aqui e ir a pé até Aparecida do Norte, carregando ela, esfolando toda a costa, todo o joelho, numa manifestação de devoção a Deus. Ele fala, olha, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para quê? Para refrear os impulsos da carne. Somente a sublimidade, a centralidade, a grandeza de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, liberta-nos do poder do pecado. Não é o meu sacrifício físico. Pensar e fazer assim é fazer como fazem com o criminoso. O criminoso, ele tem aquele desejo, aquele instinto de fazer o mal, de cometer o crime, né? Então, suponhamos a título de exemplo, matar. Ele tem um desejo e ele acaba matando. Aí, para ele não matar mais, você faz o que com ele? O que a sociedade faz? Aprisiona. Ele fica 10, 15, quanto tempo ele fica lá? Não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Ele sai de lá o quê? Um criminoso. Na primeira oportunidade ele mata. Não é aquela severidade, não é aquela limitação que transforma o coração. Pode impedir uma conduta, mas o coração ainda continua criminoso, maldoso, ele vai continuar praticando. A libertação desse poder do pecado que nos aprisiona, que nos motiva a fazer o mal, não são as minhas limitações físicas, não são a mortificação do meu corpo através de abstinências, é uma obra transformadora do Espírito Santo, é de dentro para fora,
é através de um encontro verdadeiro com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Espero que tenham entendido mais ou menos o que Paulo enxergou naquela comunidade. Você e eu vivemos uma cultura do engano, irmãos. Não só vivemos uma cultura do engano, como somos pessoas propensas a enganar e a sermos enganados. Sabia? A realidade do engano começou lá no Éden, Gênesis 3,15. Lembra qual foi a primeira vítima do engano? Da fake news teológica? Eva. E no que consistiu aquela fake news teológica, aquele engano espiritual para Eva? Deturpar a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse? Quando Deus não disse. Quando Deus não disse. E a partir do momento que Eva se deixou iludir por aquela mentira, por aquele engano, e o pecado depois, através de Adão, entrou no mundo, ele passou a fazer parte da essência da natureza humana. Qual foi o segundo engano que teve na Bíblia depois desse de Satanás enganar Eva? Sabe qual foi o segundo? Não sei se é o segundo realmente, mas é o segundo que está registrado. Um irmão chegou por outro irmão e falou assim: vamos no deserto comigo? Quem foi que fez isso? Caim. Chegou para Abel, falou para ele: vamos no deserto comigo? Só não contou toda a verdade. Vamos até o deserto comigo que eu quero matar você. Está entendendo como a partir dali, nós, você e eu, nos tornamos propensos a enganar e a sermos enganados? Passou a fazer parte da essência humana. Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força e aparta o coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. E no versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, o meu coração, o seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele engana e facilmente é enganado. Eu vou contar rapidamente uma situação que eu vivenciei esses dias lá no escritório. Chegou um cliente, e não sei por que cargas d'água, entrou no assunto de Bíblia. Aí ele falou assim, estava extremamente revoltado. Ele passou muito tempo sendo enganado numa igreja que ele frequentava, numa comunidade. Enganado mesmo. Ele percebeu depois de muitos anos o quanto ele foi manipulado. E aquilo, ele falou: olha, meu irmão, uma vez o pastor chegou e falou para o meu irmão assim: olha só, pastor, o pastor falou assim: viu, você se converteu, Deus fez tanto por você e você tem que fazer alguma coisa por Deus. E como é, pastor, que eu posso fazer alguma coisa por Deus? Ajudando o próximo, você tem que servir, ajudar o próximo. O senhor tem alguma sugestão? Sim, eu estou com um terreno lá para carpir, 500 metros o terreno do pastor para carpir. Foi ele e o irmão dele. Carpiram na maior fé, pastor, achando que estavam fazendo para Deus. O irmão dele teve a infelicidade de cortar o pé com a enxada, quase perdeu o pé, fazendo bem. Aí, deixa eu fazer um parênteses para vocês aqui. Funciona assim, irmãos. O engano, esse tipo de mentira, essa fake news espiritual, ela produz dois tipos de pessoas. Por que eu vou falar isso? Para chegar em qual tipo de vítima era esse meu cliente. A primeira vítima do engano teológico é o alienado. É aquele um que ele não consegue enxergar que ele está sendo enganado. Ele é alienado, todo mundo está dizendo que ele está errado, isso é mentira, não caia nessa. Mas ele está numa vibe assim que ele não consegue ver que ele está errado, está alienado. Mas todo alienado é frustrado. Sabia? Ele fica frustrado. Por quê? Porque não está acontecendo aquilo. Prometem, ele acredita, mas ele não vive, ele não recebe aquilo. E é uma frustração. E cada vez que ele reclama com o pastor ou com alguém, fala assim: mas também a sua fé não é suficiente? Você já fez o sacrifício maior? Você não sacrificou ainda? O problema está no sacrifício. Quanto foi sua oferta? 100. Bem, então aí também com 100, né? Mas se você ofertar 1000, melhora.
E ele fica frustrado, ele fala, não, o problema sou eu mesmo, eu sou pobre, não tenho dinheiro para ofertar, minha fé é pequena, aí eu estou vendo todos os irmãos, principalmente a elite do movimento evangélico prosperando, e o problema sou eu mesmo. Então ele fica alienado e frustrado. Mas aí, Deus trabalha, né? Se ele for um eleito, um chamado de Deus, Deus vai trabalhar. Ele passa da alienação para da alienação para a decepção. É a situação que estava esse meu cliente, decepcionado. Ele descobre que ele foi enganado e manipulado na fé e na espiritualidade. Aí brota uma decepção tão grande, tão grande. E do mesmo jeito que quando ele estava alienado, ele estava frustrado, ficava frustrado, agora que ele está, qual a palavra que eu falei? Decepcionado, agora que ele está decepcionado, ele fica revoltado. Era o caso dele. Ele queria ver o diabo na frente, mas ele não queria saber de pastor, de igreja, de irmão. Faz parte. É a desgraça que acontece quando nós vivemos um engano espiritual. Primeiro eu fico alienado, sendo manipulado e frustrado. Depois eu me decepciono, paro com aquilo, mas fico revoltado. São os revoltados com Deus e com tudo que tem o nome de Cristo na frente. O problema, daí conversando com ele, eu falei assim, olha, baseado aqui em Jeremias 17,5, até hoje você estava sendo enganado e manipulado por terceiros. Agora você se libertou do sistema, não se libertou? Me libertei, graças a Deus, tá? E passou a ser enganado e manipulado pelo seu próprio coração. Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade de Jesus Cristo cria um novo tipo de pessoa, livre. O engano vai sempre criar alguém ou decepcionado, ou alienado, e frustrado e revoltado. Mas em Cristo, quando nós entendemos isso, que nosso coração é enganoso, que eu não tenho que confiar em pessoas, mas eu tenho que confiar na verdade de Jesus Cristo, eu me torno alguém livre, para amar e para ser amado. A vida muda. Eu adiantei, falei dos impactos da desinformação para vocês, né? É isso que acontece, é uma desilusão espiritual, confusão doutrinária, divisões e polarização na igreja. Cristo é a única verdade em tempos de fake news teológica. Cristo é a única verdade. Cristo é a única fonte suficiente e verdadeira. Todas as filosofias humanas, rituais, experiências místicas e práticas ascéticas falham em comparação com a plenitude que os crentes encontram em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro fundamento da fé e nada mais é necessário para o crescimento espiritual e para a salvação. Olhe, nada mais é necessário para a salvação e para o crescimento espiritual que não esteja em Jesus Cristo. Nele nós encontramos vida, vida em abundância, vida eterna. Por isso nós precisamos, principalmente nesse mundo que nós vivemos, de tanta desinformação, tanta mentira, tanta fake news, ter certeza de que nós estamos alimentando nossa alma, nossa consciência, nosso coração com a verdade de Cristo, e não com as filosofias humanas, não com os misticismos religiosos, não com as práticas ascéticas buscando uma santidade. Paulo diz que Cristo é a única fonte confiável de sabedoria e de conhecimento. Ele diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem também essa plenitude. Sabe onde estão escondidos todos os tesouros da ciência, do conhecimento, da sabedoria? Em Cristo. Livros são bons, seminário é bom, lá estão escondidos os tesouros da sabedoria de Cristo? Não. São ferramentas onde nós podemos aprender, mas o verdadeiro conhecimento
dos mistérios de Deus estão todos em Cristo Jesus. Cristo é a única fonte confiável de revelação dos mistérios de Deus. Não eu e nenhum outro pastor é confiável. Cristo é a única fonte confiável de revelação dos mistérios de Deus. Uma vez ele conversando com os apóstolos, ele disse: eu vou para o Pai, e vocês sabem o caminho. Aí Felipe falou para ele assim: nós não sabemos, mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. Ele falou: Felipe, lá em João 14, Felipe, há tanto tempo estou com vocês, e ainda você fala: mostra-me o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Porque em Cristo reside toda a plenitude de Deus. O que nós precisamos saber a respeito dos mistérios de Deus, Cristo revelou, se encarnando. Ele é o Deus homem. Nele está escondido todo o mistério. Não fique esperando as profetadas dos mistérios de Deus. Cristo é a única fonte confiável de perdão e salvação. Quando vocês estavam o quê? Mortos. Eu vou repetir porque é difícil essa parte aqui, pessoal. Paulo fala assim: quando vocês estavam mortos. Ele está falando da realidade passada daquela comunidade. Ele não estava falando que aquela comunidade é morta. É quando eles estavam mortos. O que aconteceu? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu grifei, fiz questão de grifar: Deus os vivificou juntamente com Cristo, deu vida, certo? Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que Deus deu vida? Quando vocês estavam mortos. Não foi quando você estava santificado, quando você parou de beber, quando você parou de fumar, quando você se batizou, quando você se tornou membro da igreja, quando você começou a ensinar na escola dominical. Não foi quando você parou de vestir, sei lá, qualquer tipo de roupa e botou um paletó e gravata, botou uma saiona bem longa, jogou cigarro do lado, falou: não frequento mais a balada à noite. Foi ali que daí? Não foi em razão disso. Foi no estado em que você se encontrava, quando você ouviu do Evangelho e creu no Evangelho da salvação, Deus vos deu vida, porque Cristo é a fonte confiável de perdão e salvação. E uma salvação que não depende dos méritos humanos, só depende única e exclusivamente da obra redentora de Jesus Cristo. Cristo é a única fonte de verdadeira santificação. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear o impulso da carne. Jesus Cristo é a única fonte verdadeira de santificação. Nele nós encontramos libertação do poder do pecado. Em Cristo nós somos libertados lá no passado, quando nós cremos, da penalidade do pecado. Hoje nós estamos sendo salvos e libertados do poder desse pecado, através do processo de santificação que Deus opera em nós. Mas é Deus que opera em nós esse processo. À medida que eu creio, que eu caminho com Deus, que eu confio, que eu dependo, que eu digo para Ele da minha limitação, fraqueza e incapacidade, Ele, por causa da fé, Ele produz esse milagre de me transformando conforme a imagem de Jesus Cristo. E lá na frente Ele vai então nos libertar em definitivo da presença do pecado. No céu não haverá mais pecado. Mas Cristo é a fonte dessa verdadeira santificação. Não a minha performance, não a minha capacidade, não os meus méritos, porque não tenho mérito nenhum.
Cristo é a única fonte confiável de conhecimento e sabedoria. Cristo é a única fonte confiável de revelação dos mistérios de Deus. Cristo é a única fonte confiável de perdão e salvação. Cristo é a única fonte verdadeira, confiável de santificação. Esteja atento, amados, a ensinos e práticas que tentam direcionar algo, adicionar algo à obra de Cristo. Estude a palavra, conheça a verdade, para não ser enganado. Lembre-se que você é completo em Cristo, pela fé, só pela fé. Não há nada que você possa fazer para ser mais amado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não existe nada que eu possa fazer para que o amor de Deus para comigo seja maior ou menor. Deus simplesmente me ama de maneira perfeita e leal. Viva em gratidão por essa graça. Não se submeta a regras ou rituais que prometem uma espiritualidade maior. Não aceitem isso. Busque a santidade e a comunhão com Deus através de Cristo, pois nele nós somos livres. Deus abençoe.